Crescimento. O crescimento acontece. Uau! Isso é o que queremos, mas um crescimento fantástico também gera uma colheita fantástica, resultando em um espaço vazio, como muitos vegetais que crescem em meio ano. Em um clima temperado de média latitude como este, diferente dos trópicos e das regiões muito frias, é possível obter mais de uma colheita por ano. Você conhece melhor a sua situação, mas precisa avaliá-la adequadamente. E eu diria que em climas de média latitude, muitos vegetais você tem que colher por volta do meio do verão e então, uau, tem algumas plantas prontas, tem algumas sementes prontas. Isso é sobre o que você pode ter sucesso e estou usando essa cama como exemplo para isso. Então, as possibilidades aqui, temos ervilhas nesta extremidade. A variedade Husk Green Shaft logo estará produzindo muito. Vagens podem ser vistas penduradas nas plantas. E em 2 semanas colheremos deliciosas e suculentas ervilhas para tirar dessas vagens. A colheita pode seguir até junho, dependendo do clima. Então, sempre há essa pequena incerteza e você não pode ser muito preciso sobre os horários, mas eu sei por experiência que até o final de junho esse espaço estará livre. O que se pode plantar então? Há tantas possibilidades, quer dizer, só para citar algumas, couve-flor romanesco, qualquer tipo de couve-flor, na verdade, brócolis, até mesmo brócolis roxo para a próxima primavera. Se você quer ou pode cuidar de algo durante o inverno, a selga é uma ótima planta para cultivar por mudas ou sementes. No início ou meio do verão e apenas coloque-a onde você tem um espaço. Na verdade, isso é sem escavação, com a técnica de não escavar, preservando a saúde do solo e fertilidade armazenada através da estrutura e redes de micorrizas intactas. Não vou colocar novo composto no verão. Pode arrancar as plantas da maneira que achar melhor. Não, eu estou fazendo uma rotação aqui. Como esta cama está em seu 13º ano de cultivo assim, não estou necessariamente realocando plantas para novos locais. Muitas vezes eles estão, mas estão tão misturados que não há uma rotação formal em uma cama como esta. E tem 1,5 metro de largura, 5 pés, 5 metros de comprimento, 16 pés. Todos os anos, em média, esta cama dá 105 quilos, quase 230 libras de vegetais. O que você vê aqui é apenas a primeira metade, pois essa é a parte da sucessão. A partir das alimentações, ainda não decidi o que virá depois, mas tenho várias possibilidades em mente. Estou cultivando mudas na minha estufa. Outra maneira de ter sucesso com a sucessão é ter mais plantas prontas do que você acha que vai precisar. Assim, você provavelmente encontrará um espaço para elas e manterá seu jardim cheio. É isso que queremos fazer. Então, por exemplo, aqui uma maneira de fazer isso ainda mais é começar uma nova semeadura entre o plantio existente. Então temos a alface aqui. Mesmo porque é uma superfície macia com o composto, eu poderia fazer um sulco assim com os meus dedos, profundo o suficiente para que eu possa então soltar algumas sementes de cenoura, enquanto as alfaces ainda estão sendo colhidas. Estas alfaces foram colhidas ontem, cerca de 1 quilo de folhas saiu dessa área. Isso continuará por mais 5 a 6 semanas. Aproximadamente 1 mês antes das alfaces terminarem a colheita e começarem a florescer, torça-as. Porém, 1 mês antes disso, semeie algumas sementes de cenoura. Então, quando você torcer as alfaces, torça, não puxe, isso perturba menos o solo. As cenouras seguem crescendo. Você tem uma colheita muito mais cedo do que se tivesse esperado a alface terminar. Aqui temos beterrabas semeadas em múltiplos e a tampa. Essas beterrabas, como tudo aqui, foram plantadas no chão em meados de março, por volta do dia 15, a partir da semeadura em meados de fevereiro. Eu também cobriria com um tecido para fazê-las crescer, e essa é uma maneira de ter mais sucesso com a sucessão, é colher suas primeiras plantações o mais rápido possível no seu clima. Beterraba, eu descubro aqui, né, isso é cedo, mas eu realmente fiz um vídeo sobre como cultivar beterraba. Nota-se que a primeira colheita ocorreu neste período, no fim de maio. Eu já plantei uma safra sucessora. Isso é pepino, né? Então é um pepino rico que se espalha pelo chão, precisa de muito espaço para crescer e te dá muitos pepinos. Onde está o espaço? Bem, ainda não está lá. A planta nesta fase da sua vida não precisa de muito espaço. Eu coloquei lá porque quero que ele apenas coloque suas raízes para baixo, se estabeleça. Isso significa que uma vez que a beterraba terminar, o que não será muito longo, essas beterrabas semeadas em múltiplos, se você torcer novamente.
Então, girando, segurei um pouco nesse e isso deixou as 3 beterrabas restantes do meu monte semeadas em múltiplos para crescer um pouco mais. Eu tenho uma colheita e abri um pouco de espaço para esta planta de pepino. Então farei mais alguns desses, talvez até 4. Apenas olhando para cada monte, retirando o maior. Isso cria espaço para as plantas vizinhas, até mesmo a alface, que está bem apertada perto da beterraba. Mas eu tenho isso em mente e sei que vou retirar algumas beterrabas. Isso também ajudará a alface que ainda está crescendo. Os pepinos que eu semeei aproximadamente no início de maio, final de abril, início de maio, essa planta foi plantada há apenas 2 ou 3 dias. Se estivesse frio como no final de maio e junho do ano passado, eu colocaria um cobertor de lã sobre esses pepinos. Espero que não se repita. Este ano parece diferente. Essa é uma opção para ajudar com suas plantações sucessivas. Essas batatas, uau, estão começando a empurrar para cima e romper o solo. Vamos colocar um pouco mais de composto nelas para não cavar. Por serem as segundas mais precoces, essas terminarão em 1 mês, provavelmente no final de junho. Hoje é 23 de maio. Então você realmente não pode intercalar entre as batatas porque as folhas cobrem tudo, mas quando elas saem, de repente você tem muito espaço. Muitas vezes eu as sigo com alho poró. Eu tive um novo problema com alho poró aqui, é o minerador de folhas de alho. Voltarei a isso em 1 minuto e explicarei, pois é semelhante ao que estamos fazendo com as cebolas, como mantê-las afastadas. Ao longo dos anos eu faço 8 plantas de batata, há 4 em cada fileira. E a colheita média é de 10, talvez 11 quilos de batatas. Isso contribui bastante. Conseguimos até 12 quilos de folhas de alface. Esses vegetais produzem quantidades surpreendentes individualmente, mas a colheita total é ainda mais impressionante. As batatas estão sendo colhidas, como pode ser visto pela flor ali, que é um sinal de que não vai demorar muito. Estou regando esses também, na verdade, estou regando tudo aqui. No momento, mais para batatas e beterraba. Então dou mais quando já estão perto da colheita, não abrindo espaço para o pepino. Eu já tenho um espaço aqui que ainda não preenchi. Isso era repolho. Há uma raiz de um repolho precoce que foi novamente plantado em meados de março. Então isso já veio e se foi. E haverá um bom espaço aqui, opções para talvez mais alface, outras saladas como chicória e deixar mais funcho mais tarde. O funcho pode ser plantado entre os pepinos como uma forma de interplantação. Temos alho poró aqui com um pouco de espaço. O funcho está quase pronto para a colheita. Como pode ver, esses funchos têm bulbos muito bonitos. Para colhê-los, você não quer esperar muito tempo. Qualquer sinal de alongamento é uma sugestão de que o funcho é melhor ser colhido antes que ele comece a dar sementes. Esse é o próximo passo dele. Eu poderia plantar repolho aqui. Tenho algumas mudas. O espaço ficará um pouco apertado, mas quando o funcho crescer, poderei colocá-los bem próximos a ele. Isso cria mais espaço lá, oferecendo diversas opções de espaçamento. Ao lado do funcho ainda estão as cebolas de bulbo, que provavelmente ficarão no solo por mais 7 semanas. Coloquei um forro sobre eles. Este é o meu digno de trava. Retirei o forro apenas para este vídeo. Vou colocá-lo de volta. O mineiro da folha de alho está me causando problemas. E espero que eu não esteja vendo exemplos disso aqui, mas se você tem, você sabe. E manter uma cobertura nas cebolas, talvez até o início de junho. Ainda estou me encontrando um pouco nisso, recebendo conselhos agradáveis e úteis de alguns de vocês que têm isso. Agradeço seus conselhos nos comentários. Inscreva-se, pois é uma boa forma de se manter atualizado. Estamos lançando várias ofertas muito úteis, especialmente nesta época do ano. Acabamos de postar um vídeo dando uma volta pelo jardim, caso você ainda não tenha visto. E há muitas informações sobre isso, pois tenho vasta experiência com todas essas coisas. E as cenouras entre as cebolas, essa é também uma maneira de se beneficiar da proteção, porque eu quero proteger as cebolas e então um pouco de espaço. Ampliei um pouco o espaço, mas só para semear cenouras. As cenouras estão quase prontas para a colheita. Como saber quando é o momento certo de colher uma cenoura? Muitas vezes você verá um pouco do ombro da cenoura bem próximo ao nível do solo. Há duas ali que estão bem próximas. E o que eu poderia fazer é arrancá-las. Então, mesmo apenas uma, vamos ver o que acontece. Sim, isso não é ruim. Isso é um tipo de cenoura do início dos anos 2000.
Isso significa que se eu colher todas essas cenouras dentro de um mês, no máximo, elas continuarão crescendo. Você as afina colhendo. Depois, plantarei couve imediatamente ou antes de terminar a colheita das cenouras, faço um espaço e coloco uma couve. E a couve não precisa de todo o espaço, as cebolas continuam crescendo perto da couve. Então, aqui estão algumas ideias para você. Escreverei mais na descrição. Eu não posso estar exausto, seria uma lista muito longa. Na verdade, no meu calendário, que você ainda pode obter em formato digital por 7 libras, há uma espécie de tabela perene contínua a cada ano na parte de trás dos tempos de colheita, porque as duas coisas que você precisa saber é quando essas plantas vão terminar aproximadamente e então quando você poderia semear novos vegetais para ter plantas prontas para segui-los, para que você ganhe 4 semanas, digamos, de tempo de crescimento fazendo isso, tenha plantas prontas em vez de sementes. Eu semeio cenouras porque, do contrário, a raiz principal quebra ao transplantar. Cenouras e pastinacas são os únicos 2 vegetais principais dos quais comemos a raiz principal. Outros vegetais de raiz como beterraba, couve-rábano, cebolas, nabos, rabanetes. Não comemos a raiz principal. Ela sai da parte que comemos, que é um inchaço globuloso como beterraba, rabanete e nabo, logo acima da raiz principal. Por isso, você pode transplantá-los com sucesso. Não funciona para cenouras, no entanto. Então, os nabos seriam outra opção para semear até agosto, porque a colheita ocorre em novembro. Isso poderia se aplicar aos pepinos, pois são plantados no final de agosto, assim como o funcho. Semeie no final de julho e transplante de final de agosto ao início de setembro. Eu corto algumas das folhas dos pepinos com oídio, o que é normal em folhas mais velhas e não me preocupa muito. Faça um espaço, coloque funcho no meio enquanto colhe os últimos pepinos. Então você tem essas possibilidades, podendo fazer algumas de suas próprias combinações. Cultive de acordo com o clima, localização, o que você deseja comer e plantar. Então você sabe o que fazer. Estas são sugestões. Se você quiser comer vegetais como couve, vá em frente. Se você não gosta de couve, bem, como eu digo, talvez repolho ou outra brássica. Nada está escrito em pedra sobre isso. Sinta-se livre para tentar coisas para experimentar. Verifique aquela mesa de plantio. Nos meus livros maiores como Sem Cavar, cada vegetal tem sua própria seção. Nesta seção abordo possíveis sequências de plantio, além de dicas para manter pragas afastadas e outros conselhos relacionados. Então sim, divirta-se com a sucessão, é uma das partes mais criativas do cultivo de vegetais.